Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Aqueles que estão sobre o zelo e o cuidado do seu Senhor, aonde não há principado, não há potestade, nem mesmo a morte nos separa do amor de Cristo, não tem altura, não tem profundidade, nada que nos aparta do seu zelo e do seu cuidado. Estamos constantemente na sua proteção, no suprimento, quando buscamos o reino dos céus e a sua justiça. Em primeiro lugar, Ele está sempre nos suprindo, até mais do que pedimos. O pão nosso de cada dia, Ele sempre nos dá, sempre nos sustenta, até mais do que pedimos. Até mesmo não fazemos para serem vistos por homens, mas Ele sabe da nossa perseverança. No pouco estamos sempre a compartilhar com o nosso próximo. Assim como compartilhamos o maná do alto que entra pelo ouvido, assim também compartilhamos o alimento que entra pela boca e sai no esgoto. O Senhor sabe daquilo que temos feito. E a palavra diz que aquele que é fiel no pouco, sobre muito te colocarei, usando sempre a piedade como fonte de alegria. Jamais aquele que usa a piedade como fonte de lucro se torna um cego, nu e miserável. Assim como aquele que é infiel no pouco, sobre o muito também ele continuará sendo infiel. O Senhor conhece a intenção do coração. A palavra diz: outra vez vereis a diferença dos que servem o Tissadique e o Racham, assim os que servem o Tissadique, o justo, e o Racham, o maldoso. Ele é aquele que os conhece. A palavra diz que ele pega as coisas loucas deste mundo para confundir os que são sábios. Ele pega as coisas fracas para confundir os que são fortes. A palavra diz: aquele que se julga forte, cuide para que não caia. Ele pega aqueles que não eram, faz com que sejam, para confundir aqueles que diziam que eram e não são. Tudo em conformidade. A palavra diz: confundidos e envergonhados, aqueles que se amotinam. O Senhor conhece todas as atitudes, tanto daqueles que perseveram, como aqueles que o negam. Ele disse: nem todo que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Assim ele dizia quando os discípulos exortavam alguns que não eram deles e que estavam usando o nome de Jesus. Ele disse: deixai-vos, aquele que não é contra é por nós. Tampouco aquele que não fala contra falará, mas que então chegaria o tempo, por conta do esfriamento do amor, da apostasia, então falariam contra o noivo, assim como a palavra diz: quando o noivo lhes fosse retirado, então iriam jejuar. Assim como a palavra diz que aquele que não ajunta com ele, ele espalha, como palhas preparadas ali aonde não se consome, onde ali haverá choro e ranger de dentes. Mas para aqueles que nele depositam confiança e perseveram dia após dia, plano sempre de nos fazer prosperar, jamais causar dano algum, assim nos ensina o Senhor. Por isso estejais firmes e constantes, segundo aquele que nos ensina a andar em benignidade. Não se deis vencido pelo mal, mas antes vencei o mal pelo bem. Ele é aquele que nos ensina a aborrecer as atitudes dos ímpios. Não louvai
as atitudes dos ímpios, mas antes as condenai. E assim, dele é a ira e a vingança, mas para aqueles que são iluminados, jamais retrocedem, mas permanecem rumo à mansão celestial com o corpo glorificado, aquele que dirá: vinde benditos do meu Pai. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.